Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Direto ao ponto de hoje, trata de um assunto que, na realidade, vem de uma frase que meu pai dizia, que suscitou essa palestra em torno dessa frase: tudo a seu tempo. Essa frase era muito dita por ele, exatamente porque vinha em minhas expressões, muitas das vezes, a angústia da busca, situações em que eu me envolvia, que realmente não via o resultado a tempo que era esperado, e ele repetia essa frase: tudo a seu tempo. Só que hoje, para ilustrar essa palestra, eu vou fazer uma retrospectiva de um conto do Dr. Décio Andoli a respeito da vida dele como médico. E ainda na época da residência lá em São Paulo, ele falava sobre um assunto que realmente me chamou muita atenção, muita mesmo, e eu achei fantástico. Tratava-se de um dos pacientes, ainda na época, como eu disse, da residência dele, que ele tinha uma doença muito grave e não ia embora de jeito nenhum. Muito grave, o sofrimento, eram dores, era morfina, era tudo que tinha direito para poder tentar conter a violência da doença, mas que naquela ocasião ele realmente ficou assim, estupefato, surpreso com o fato de que realmente ele não conseguia desencarnar de jeito nenhum. E o Dr. Décio ficou com aquela pulga atrás da orelha. Então, numa das visitas, o Dr. Décio chegou para ele e falou assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Logicamente intuído, tem algo que você acha na sua vida que ficou pendente, ficou de repente por fazer algum detalhe que realmente precisava você ter a condição de resolver agora? E ele disse: sim, eu sei que eu tenho. Eu preciso mais do que nunca pedir perdão a meu irmão. Não nos falamos há anos e realmente isso me incomoda. Ele disse: muito bem. Então, você acha que consegue falar com ele? Ele falou assim: seu Décio, eu realmente não tenho nem coragem. Deve ter sido uma coisa um pouco grave, né? Eu não tenho coragem, mas bem que eu gostaria de pedir perdão. Aí o que ele fez? Olha, você pode me fazer um favor? Você quer que eu intermedie isso para você? Que eu sirva de ponte para que você chegue a seu irmão novamente? Ele falou assim: eu ficaria muito grato ao senhor se o senhor assim fizesse. E foi. O Dr. Décio pegou o telefone com ele, entrou em contato com esse irmão dele, explicando tudo. Que o Dr. Décio Andoli, do Hospital de São Paulo, estou aqui com seu irmão está em estado gravíssimo, prestes a deixar o corpo, e que na verdade ele precisava conversar com você, precisava falar com você. E a resposta desse irmão dele foi a seguinte: eu não tenho nada para falar com ele. Passar bem. Desligou o telefone. O Dr. Décio ficou completamente constrangido, mas, obviamente, foi até lá para poder dar a notícia ao doente. E dar essa notícia, ele disse: é uma pena, mas o que há de se fazer, não é? Aí o Dr. Décio virou-se para ele e disse assim: olha, uma coisa que eu preciso passar para você aqui agora é a seguinte:
Na verdade, a situação agora inverteu. Aí o paciente, como assim? Você teve a coragem, pessoalmente, de querer pedir perdão para ele. Só que quem não quis agora, quem assumiu a condição de responsabilidade, foi ele. Você foi o executor do problema, muito bem. Mas arrependimento existe durante o decorrer da existência. Você se arrependeu daquilo que você fez com ele, correto? Isso sim. Então, se ele não quis aceitar esse propósito, na verdade agora, sabe o que vai acontecer? A responsabilidade é toda dele. Você vai ter a sua parte, obviamente, pelo fato de que fez transcorreu o delito, mas que será, obviamente, na condição do ato, não vai ter esse impacto todo, porque você se arrependeu, está revestido de arrependimento e quer passar para ele, só que ele não quer receber. Então agora, quem que vai precisar é ele. Ele disse, realmente o senhor tem razão. Ele disse, olha, estava a filha dele no quarto. Ele disse assim, está aqui um exemplar do Livro dos Espíritos. E passou para a filha dele. Está aqui, o exemplar. Seria bom se o senhor ler. O senhor quer dar uma ledinha? Ele disse, olha, eu não estou conseguindo nem fazer leitura, eu não estou conseguindo nada. Aí a filha dele falou assim, pode deixar que eu mesmo me encarrego de ler. Pois bem. O Dr. Décio passava a visita, a filha dele estava lendo, ele não interrompia e passava direto para os outros pacientes. Agora, segurem-se nas cadeiras. Após as 1018 perguntas lidas, muito bem, as 1018 questões do Livro dos Espíritos foram lidas. Ele desencarnou? Não. Aí você deve estar dizendo assim, por quê? Não é possível. Conseguiu, na realidade, uma atenuação uma diminuição da pena pelo arrependimento e a tentativa de contato com o irmão. Tomou ciência do Livro dos Espíritos, pelo menos nessa leitura, e nada ainda. Não. Sabe por quê? Porque o esposo desta filha, que estava lendo o Livro dos Espíritos, desencarnou com um infarto fulminante. E 2 dias depois foi o pai dela, esse que estava doente. 2 dias depois, ele também vai embora. Ou seja, o Livro dos Espíritos serviu para a base do doente? Também, mas mais para a filha, que teve 2 perdas importantes em um espaço curtíssimo de tempo. E aquilo foi que conseguiu, a partir de então, fazer com que ela, segurasse a onda na condição de um enterro após o outro. É por isso, meus irmãos, que eu resolvi contar essa história para vocês. Uma história que realmente leva um pouco de tempo, mas para vocês entenderem perfeitamente bem o que vem a ser a questão do tempo de Deus. Que não é nunca o nosso tempo. Estamos em órbitas completamente diferentes. E a questão espaço-tempo
ela realmente ainda não é inteligível. Não dá para você fazer uma distinção nem científica, porque ainda continuamos com as mesmas condições na área científica. Continuamos com a matéria escura, ou seja, aquilo que não pode ser ainda revelado, identificado e classificado. Então, vejam vocês, em uma só condição. O Dr. Décio Intuído deu o livro dos Espíritos a essa senhora para que lesse para o pai no leito de morte e segura a condição do infarto fulminante do marido que o levou a óbito e simplesmente aconteceu de não ter o que fazer, a não ser enterrá-lo. E 2 dias depois, o pai, nas mesmas condições. Você imagine a semana desta mulher. Você imagina com problemas, imagine-se, coloque-se. Sabe qual é o grande problema do ser humano? Um dos grandes problemas é não se colocar no lugar do outro. Tipo assim, o outro está com problema, o problema é dele. Mas se você se coloca como se você estivesse realmente passando por aquela situação naquele momento, o que você diria para essa pessoa? O que você pensaria como essa pessoa? Não é? Então, quando muitas das vezes nós não conquistamos algo que realmente é de nosso principal objetivo, de nosso propósito, da nossa condição, a gente para raciocinar. Por exemplo, vide meu caso. Vários anos atrás, fiz curso para ser comissário de voo, quer dizer, tripulante. O que aconteceu comigo? Lutei, fiz, aconteci, currículos à torta e à direita, para lá e para cá. Fui chamado para fazer prova para Varig. Passei? Não. Fiquei na condição de como qualquer um ficaria. Muito bem. A menina falou, me deu um negócio na telha, eu falei assim, bom, aqui está então um outro currículo para uma próxima oportunidade. Aí falou assim, olha, foi bom você ter feito isso, está precisando de gente para terra. Quer dizer, ground staff, né, que é trabalho de terra, ou para escritório, ou para pista, enfim. Você quer? Falou assim, sim, sem problema. Ainda me fez uma, né? Olhou para o lado, olhou para o outro, mas é para carga, serve? Falei assim, sim. Qual é o grande problema nisso? Resultado. Se eu tivesse ido para a Varig Brasil, eu teria sido demitido em 2006. A Varig Log, que era o braço cargueiro da empresa, eu fiquei até 2007, porque foi transferido para São Paulo e por razões pessoais eu fiquei no Rio de Janeiro. Bom, vamos supor que eu tivesse ido para o voo, que eu tivesse outra empresa, que eu tivesse uma situação. Como eu estaria na condição hoje de estudo em relação à doutrina, sendo tripulante, tendo que voar para a torto e à direita? Ficaria um pouco difícil, né? Então a gente vê realmente que isso aí teve uma condição de dizer assim, o sentido não é esse, meu irmão, é aqui embaixo. Eu fui coordenador de voos na Varig Log, eu tinha naquela condição autonomia de mudar assim, rotas de aeronave, fazer situações assim que no caso são destinos tripulantes, porque eu trabalhava em escala de tripulantes. Então quer dizer, a vida deles está nas minhas mãos, a minha responsabilidade, tanto no caso em relação
ao voo, eu poderia dar um prejuízo, se eu errasse alguma coisa e ninguém percebesse, eu poderia dar um prejuízo de milhões para a companhia, dependendo do que eu fizesse. Então, eu era de um setor extremamente estratégico, que abaixo só a diretoria de operações. Ou seja, presidência, diretoria de operações, coordenação de voo. Então, quer dizer, de qualquer maneira, eu vi a importância que eu tinha, que embora não fosse diretamente para o voo onde eu gostaria, eu tive uma importância tamanha, quer dizer, eu fui um dente dessa engrenagem. Então vocês vejam que, na verdade, a condição que nós temos, muitas das vezes, de batermos cabeça em determinadas situações, que temos que insistir, perfeitamente, temos que insistir, sempre. Não é para você simplesmente achar que você tem que desistir. Ah, eu vou desistir porque não está dando, não sei o quê. Faz a primeira, não deu. Ah, deixa pra lá. Não é assim. Existem outros caminhos. Ou pode ser até o mesmo caminho, mais à frente. Talvez aquela situação que você não tenha feito uma boa prova, ou não tenha sido realmente um momento que você não estava bem, que você talvez tenha dito algo que eles não gostaram. Enfim, existem várias situações de processos de RH. Mas o que aconteceria numa situação dessa? Não é? E voltando ao assunto da própria palestra, e aquele doente? Será que ele foi mais conformado? Será que ele foi mais consciente daquilo que ele estava passando? Embora que a consciência da doença ele tinha, mas do que esperava por ele. Então vejam, quando há situações em nossa existência que vão de encontro a resoluções de situações que realmente você imaginava que não teria mais jeito. E do nada você faz assim e tá aí, a solução apareceu do nada para você. Você via que de repente não tinha caminho, você não conseguia tal coisa e tal. Daqui a pouco aparece na sua frente. É um emprego, é uma cura, é a solução que você precisava. Mas de qualquer maneira, você tinha que passar por aquele período de provas, para que você, muitas das vezes, desse importância ao que você passava naquele exato momento. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, mais pela história que eu achei fantástica, para que vocês entendam que nós nunca estamos sós, que nós nunca somos simplesmente um resquício, alguma coisa que simplesmente tenha que ser deixado para trás, ou que simplesmente sejamos iguais a baratas. Logicamente dando a barata a sua devida importância, mas isso fazendo só uma alusão. Então, vejam, quando nós estivermos nas condições de que nós estamos desesperados, vamos parar, acalmar, fazer uma reflexão, irmos lá dentro de nós mesmos e vermos que tem coisas que a gente precisa e muito para a nossa própria existência. Pensemos nisso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe à vontade. Tem gente precisando. E, logicamente, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que nós estamos com mais vídeos para você e vamos ir aqui em diante. Um grande abraço, Jesus abençoe, fique com Deus. Muita paz e sejam felizes.